indo para a live, vamos ver. Agora deu. Indo para a live, vamos ver. Chegamos aqui, o Face deu. Agora deu. Bom dia, pessoal. Bom Chegamos aqui, o Face deu. Eu estou com um problema na internet, eu acho que não aparece para mim. Se vocês estão enxergando, estamos meio... Oi, Marisa. Eu acho que só tá um delay, mas vai... Tá um delay entre eu e tu aqui, Malu. Bom, eu não enxergo nada aqui, meus amores. Não, o Face tá funcionando bem, não. Mas a gente tá com um delay enorme. Tentando... Viu? Bom, mas... Olha, o povo tá chegando aí, já tem Bom dia, gente, bom dia. Deu uma atrasada aqui para entrar, porque a internet não está boa, mas vamos lá, ainda bem que a Nutrilena conseguindo enxergar direitinho aí para dizer qualquer coisa. Olha só, a Cecília está dizendo que a internet está complicada para todo mundo. Para todo mundo, é verdade, Cecília. Ainda bem que pelo menos os comentários você enxerga, porque o meu Facebook não está entrando na forma que está transmitindo aqui, e era isso. Bem, acho que espero que tenham passado a semana bem, né? Que todo mundo tenha ficado bem. Hoje nós já vamos começar atacando as perguntas, já vamos começar respondendo, né? Vamos lá para ganhar tempo, já que a internet está meio esquisita, né? Meio esquisita. Eu acho que eu vou colocar as perguntas. O que tu acha, Nutri? Na tela, Letícia, eu vou colocar as perguntas daí aparecendo na tela. Bom dia, Rô. Eu vou colocar as perguntas na tela, que daí todo mundo, enquanto tu tá respondendo a pergunta, as pessoas sabem a pergunta. Isso, sabem qual é o assunto, né? Isso. Vamos lá, gente. Vamos lá. Obrigada a todo mundo que está aí com a gente. Tá chegando, isso aí, botar seus despertadores também, vamos acordar. Bom dia, Ana, bom dia. Ó, a Marilene está dizendo que está nos vendo bem, mas para mim que bom, isso, tem um delay. Porque o Facebook para mim não está abrindo, para vocês terem uma ideia, mas que bom que vocês estão nos vendo bem. Tu tá colocando a pergunta? Tá. Tu botou a pergunta aqui no Face? Apareceu. Apareceu aqui. Apareceu agora? As principais diferenças entre alergia e intolerância alimentar. Gente, eu amo... As pessoas se confundem muito, né? Eu amo responder. As pessoas são intolerantes, acham que são alérgicas, as pessoas são alérgicas e acham que só tem intolerância. Então, como é que funciona isso, né, Nutrilê? Vamos lá. Eu amo responder essa pergunta porque é assim, ó, bem... resumidamente, é o meu trabalho, é o que eu faço, né? Como vocês sabem, eu sou especialista em alergias alimentares e é muito legal a gente entender essa diferença. Então, como é que funciona? A alergia, ela é uma agressão no nosso organismo que vai estimular, vai necessitar, vai exigir uma ação, uma atitude do nosso aparelho imunológico. Então, sempre que nós temos uma agressão que o nosso aparelho imunológico precisa atuar, estamos falando em alergia. Daí nós temos dois tipos de alergia. Nós temos a alergia imediata e a alergia tardia.
Eu estou falando mais lento por causa desse delay aí, né? Então, eu vou falar bem devagarinho para a gente tentar equalizar esse delay que está tendo. Mas, enfim. Então, a alergia imediata, o que vai diferenciar uma alergia da outra são os caminhos que essa agressão vai chegar no nosso aparelho imunológico. Então, a alergia imediata são aquelas alergias que a gente consome o alimento ou que a gente tem contato com a substância e o nosso organismo responde em minutos. Eu vou dar o exemplo que eu tenho da alergia do camarão. Eu tenho, é muito comum. Muitas pessoas têm alergia do camarão, eu tenho essa alergia também. Então, se eu tenho Ainda bem que eu não tenho. Ai, que inveja! Eu amo camarão. Eu amo camarão. Também amava camarão. E eu lembro do gosto, Malu, do camarão. E a minha alergia é uma alergia muito grave. E eu não posso, pelo menos até hoje, a ciência ainda não descobriu alguma forma de me dessensibilizar desse tipo de alergia imediata, que são as mais graves. A gravidade que eu tenho não é tão comum assim, tá? A grande maioria das pessoas... Como que acontece? Já conto o meu caso. Como que acontece a alergia imediata normalmente? A pessoa tem contato com a substância e ela em questão de minutos, ou vai ficar vermelha a pele, ou vai ter diarreia, ou vai ter coceira, ou vai inchar a boca, né? As alergias graves, que é o meu caso, ela começa a dar edema de glote. Então, a gente começa a ter dificuldade de respirar, dificuldade de engolir, coçar a garganta. São essas coisas, assim, bem complicadas. O edema de glote é complicado, porque pode dar problema, a pessoa tranca a respiração e, né, se não chega numa emergência logo, pode ficar bem feia a coisa, né? Mas isso é mais raro. Eu só estou querendo identificar. A alergia imediata é aquela que tem resposta rápida, e a alergia tardia, ela, como a gente está falando, a imediata é rápida e a tardia é lenta. O que a gente sempre fala, assim, para brincar com essa situação? Se é que se pode brincar, né? Mas, assim, a alergia imediata, ela mata rápido, digamos assim. E a alergia tardia, ela mata lentamente. Claro que é meio grosseiro falar assim, mas só para a gente entender as diferenças. A alergia tardia, normalmente... Mas é como se fosse acumulando. Hã? Pode falar, Malu, que eu te espero. Como se fosse acumulando verão. É como se fosse... para mim tá super atrasado aqui, tá bem complicado escutar, mas tô aqui, gente. Que bom que tá funcionando para vocês. Não é como se fosse, de repente, acumulando aos pouquinhos um veneno no corpo? Tardio, até dar um... Malu, tu tá, além de estar atrasadinha, tu trava às vezes. Vamos combinar uma coisa, Malu. então vou... Não, quando tu quiser falar comigo, tu fala que eu paro de falar, tá? Porque é super importante os teus toques, os teus comentários. Então, tu começa a falar e eu paro. Então tá, combinado. Não é nem uma questão de ir acumulando o veneno, entre aspas, no corpo, não é isso. A alergia tardia, ela vai, por exemplo, assim, a alergia imediata, a gente tem tanto de alimentos quanto de substâncias. Substância química, por exemplo, né? É muito comum produtos de limpeza, bem comum. A alergia tardia, ela tem mais a ver com alimentos. Então, por exemplo, um alimento que eu consumo hoje, ele pode me gerar uma reação com 4 ou 7 dias depois do dia que eu consumi. Então, não é uma questão de ir acumulando, é uma questão do estímulo. Eu sempre faço uma linha, assim, imaginária, né? Do dia que eu consumi para o dia que o organismo vai começar a sentir a agressão. É como se fosse uma via
mais lenta para chegar no aparelho imunológico. Então, não é um acúmulo de agressão, e sim uma via mais lenta. Então, não interessa se eu consumo um monte daquele alimento ou uma gota. Se for um agressor para mim, vai levar todo o tempo que precisar, mas vai chegar lá e vai me agredir. E o grande problema da alergia tardia é justamente por esse tempo a gente não sabe que ele é um agressor. Então, por exemplo, eu gosto muito de dar um exemplo que é a enxaqueca. Então, eu sempre brinco assim, uma enxaqueca que a gente tem no sábado pode ser um alimento que eu consumi na segunda-feira anterior. Só que eu não vou lembrar o que eu comi na segunda-feira anterior. Se eu tô na enxaqueca lá no sábado, eu não vou lembrar o que eu comi segunda. Eu vou lembrar na sexta, quando muito na quinta. O restante da semana já era, né? Então, normalmente são alimentos que a gente consome todos os dias. Porque a gente não se dá conta que aquele alimento é um alimento agressor para o nosso organismo. Então, se eu consumir numa segunda, eu vou ter enxaqueca no sábado. Aí eu consumo de novo na terça. Aí no domingo eu posso ter insônia. Aí eu consumo de novo na quarta. Aí lá na segunda-feira eu tenho diarreia. Aí eu consumo de novo na quinta. Aí lá na outra terça eu tenho gases ou qualquer outra coisa. Ou posso ter enxaqueca de novo. Porque a alergia tardia, ela não se manifesta da mesma forma. Tem várias formas de manifestação. Então, isso é que é o mais incrível, porque é uma alergia que a gente não percebe, não se dá conta, começa a ter sintomas, começa a ter reações físicas, que às vezes a gente leva uma vida inteira tendo, reações às vezes que as pessoas me dizem assim, mas não é normal ter isso? Eu achei que fosse normal, eu achei que todas as pessoas tivessem, sabe? Porque são reações que nos acompanham às vezes uma vida inteira. Então, quando a gente começa a tratar a alergia tardia, as pessoas começam a melhorar de coisas que elas nem se davam conta que tinham, que incomodavam. Então, a alergia é isso, são reações que o nosso aparelho imunológico vai ter que responder, e nós temos esses dois tipos, a imediata e a tardia. A intolerância é diferente. Uma coisa super importante, mega importante, pessoal, me escutem, Malu, dando um tempo para que tu me ouça, Malu. Um tempo do delay aí. Eu vou ficar mais quieta. Não, mas por favor, pode falar que é bem legal. Mas deixa eu contar coisa extremamente importante, muito importante, super importante, mega importante. Entenderam a importância? A super importância é o seguinte: alergia, nós só temos de proteína. A proteína do alimento é que vai nos dar alergia. A intolerância, normalmente, ela é do açúcar. Esta é a grande diferença. Quando eu falo isso, as pessoas às vezes falam assim para mim, não, mas só um pouquinho, não pode ser da alergia, porque eu tenho alergia, eu começo a espirrar com um determinado tipo de perfume. E não, isso não é proteína. Sim, é proteína. A pessoa que tem alergia a algum cheiro, ela tem alergia às proteínas voláteis daquela substância, daquele cheiro. Então, eu tenho alergia de picada de inseto. Sim, na picada do inseto, já vai, Malu. Na picada do inseto, ele coloca um veneninho, a proteína do veneninho do inseto é que dá alergia. Pode perguntar, Malu. Pode comentar. Né? Não, duas coisas. Uma que eu não era, vamos dizer assim, quando eu era criança, eu tomei algumas picadas de abelha. Ok. Quando eu fui ficando adulta, a última picada de abelha que eu tomei, eu fui parar no hospital. Porque a minha mão começou inteira assim Então, seria uma alergia, bem isso aí que tu explicou, né?
E eu acho interessante, muito interessante tu trazer esse ponto aqui, porque muitas pessoas, a questão da intolerância à lactose, da diferença da caseína, que é a proteína do leite, que daí causa alergia, né? Então, eu acho muito esclarecedor aí, pessoas aproveitem essa explicação, porque a gente se confunde muito mesmo com a questão da alergia, né? Que então a alergia é causada pela proteína de determinada não, que agora tu vais explicar com certeza. Exatamente. Exatamente. Essa questão do leite é super importante, eu já ia chegar lá, mas deixa eu só comentar uma coisa muito importante que tu comentou aí da abelha. Quando tu falou que é um acúmulo do veneno, tu tá certa, mas não na alergia tardia. Isso que eu... Pode falar. Não, por isso que eu até trouxe, me veio essa relação com, como assim, ó, que na primeira vez que eu tomava picada, que eu era picada por abelha, não me acontecia nada, né? E das últimas vezes, a última, então, foi gente, foi uma coisa, minha mão começou a crescer inteira, começou a me dar bolha e eu tive que... Não deu edema de glote nem nada, mas olha que foi no dedinho, mindinho, assim. Então, é esclarecedor para mim também. Essa questão da picada de abelha, ela é sim uma alergia imediata. E a alergia imediata, essas que vão dar edema de glote, a alergia tardia não dá edema de glote. A alergia tardia, ela vai, como ela demora, então demora para mostrar o efeito. Então são substâncias que a gente acaba consumindo, que normalmente são alimentares. A alergia tardia, ela é muito mais comum. O que menos tem no leite é leite. A Josiana falando que menos tem no leite, é verdade. Já vamos falar do leite. Mas assim, ó, essa alergia, para quem entrou depois, gente, eu e a Malu, nós estamos com um delay bem grandezinho, assim, então por isso que a gente está com dificuldade e a Malu não está conseguindo acessar o Face. Então a gente acaba tá com dificuldade de lendo as mensagens do Face. Mas daqui a pouco eu vou para o Face aqui, eu vou dar uma atençãozinha para o Face melhor, tá? Só para esclarecer quem chegou depois, né? Então, assim, Malu, a alergia tardia, ela normalmente ela não dá edema de glote, mas o que ela faz? Ela causa uma resposta inflamatória no organismo. É esta inflamação que vai gerar as doenças nos órgãos. Então, a alergia tardia ela é grave porque ela vai gerar doenças nos órgãos. A alergia imediata, Malu, para mim a tua imagem travou. Tu tá me ouvindo? Acho que tá me ouvindo, né? Bom, eu vou seguir falando, daqui a pouco a Malu volta. Bom, então assim, a alergia imediata, que é aquela alergia mais rápida, ela vai sim gerar uma... Acho que a Malu tá me ouvindo. Então, a alergia imediata... Tô travando toda aqui. A Malu tá... Obrigada, Annelise. Então, o Gente, estou travando inteira aqui. A Annelise está dizendo que ela está me ouvindo bem. Então, acho que é mais o teu problema aí mesmo, Malu. Eu vou seguir falando, então, porque eu estou aqui com todos vocês. A Malu que corra para nos acompanhar, tadinha, amada. Flor, então, assim, a alergia... Malu vem... A alergia imediata, que é essa que a Malu estava falando em relação à abelha. Tá. Tá todo mundo me ouvindo bem. Ótimo. Então, assim, a alergia da abelha é alergia imediata, e a alergia imediata é interessante. É importante, interessante a gente entender que ela é cumulativa, no sentido assim, com o exemplo que a Malu deu ali
Quando ela era criança, ela foi picada de abelha. E só na vida adulta é que foi dar a reação mais grave. Por quê? É como se a gente... Eu também tive isso em relação ao camarão. Quando eu era criança, eu comia camarão. Depois de adulta, eu não posso mais comer. Eu já tive edema de glote de parar no hospital e a médica ainda falou, mais 7 minutos não dava tempo. Foi muito grave o edema que eu tive. Então, é como se o nosso organismo, quando a gente nasce, é como se o nosso organismo tivesse uma tolerância X para aquela substância agressora. Então, vou dar o exemplo do camarão. Digamos que eu nasci com capacidade de ingerir 5 quilos de camarão. Se eu morrer lá com 120 anos, tendo ingerido 4,8 kg, eu não vou ter alergia nunca do camarão. Mesma coisa a Malu. A Malu nasceu com capacidade para 5 picadas de abelha. Se ela teve 4 na infância, a primeira lá na vida adulta foi o que faltava. E aí, então, por exemplo, se eu comi 4,8 kg de camarão na minha infância, na vida adulta eu completei os 5 quilos. O próximo pingo de camarão que eu comer passando dos 5 quilos, vou ter edema de glote. Meu corpo não tolera mais. E isso a ciência ainda não conseguiu alguma forma de reverter isso, de reverter essa resposta, de trazer para o nosso organismo uma capacidade de suportar maior. A ciência ainda não descobriu isso. Então, o paciente que tem edema de glote com alguma coisa é extremamente grave. Tem realmente que evitar esta substância. Pelo menos por enquanto. Vamos ver a ciência, o desenvolver da ciência. Ah, tá. A Valdinha, Vandinha Sol, que amor o nome, está perguntando aqui como saber qual é a minha capacidade. Vandinha, ainda não temos como descobrir. A alergia imediata, ela é uma alergia bem danada, a gente não tem como saber. O organismo, ele vai dando sinais assim, ó. Por exemplo, na questão do camarão, até se tu quiser colocar aí qual é a substância que tu suspeita, eu posso te dar uma ideia. Mas, assim, quando é alimentar, começa a ter diarreia, começa assim, sempre que eu como tal coisa, eu tenho diarreia na hora. Se tem diarreia na hora, é alergia imediata. A diarreia da alergia tardia vai ser dali a uma semana, dali a 4, 5 dias. Então, se a gente tem esse negócio de apicultura, é o fim da picada. Então, se a gente tem a diarreia, ou coceira, ou qualquer reação logo, imediatamente, que a gente consome algum alimento, pode ter certeza que já é sinal de que a tolerância máxima daquele alimento está chegando. Principalmente se é um alimento que tu consumia antes e não tinha nada disso, tá? A Vandinha está falando que ela tem reação com quinua e oleaginosas. Oleaginosas é uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Sim, quinua e oleaginosas. A quinua não tanto, mas a quinua é proteína também. Mas a oleaginosas tem um índice bem grande de agressão, sim. Mas antes da gente entrar nas oleaginosas, eu quero terminar de responder a questão da intolerância e a questão do leite. Isso é extremamente importante. Então, entendemos bem o que é alergia. Agora, vamos entender bem o que é intolerância. Intolerância é uma deficiência... De nada, Vandinha. Intolerância é uma deficiência do nosso organismo em produzir a enzima correta para a digestão, para a quebra daquele açúcar. A intolerância normalmente vai ser pelo açúcar e não pela proteína. Então, é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório, como sabem que eu sou especialista em alergia, eu vim aqui porque eu tenho alergia à lactose. Primeira coisa que eu digo, não.
tu não tem alergia à lactose. Aí a pessoa já leva um susto. Como assim não tenho? Claro que tenho, eu passo mal, assim, você começa a explicar, né? A lactose nós temos intolerância. Alergia nós temos da caseína, que é a proteína do leite de vaca. Tem outras proteínas também, mas a principal, a mais conhecida é a caseína. Aí, a pessoa detecta que tem alergia à proteína do leite. Só que na cabeça, por isso que é muito importante a gente esclarecer isso, essas lives servem para isso, para a gente falar para um maior número de pessoas possível sobre isso. Quando a pessoa tem alergia, né, aí a maioria das pessoas pensa isso, e não estão erradas, porque a mídia realmente não informa de uma forma clara, né? Então, as pessoas pensam que temos alergia à lactose. Daí a pessoa tira a lactose, né? Consome todos os laticínios sem lactose. Malu, eu acho que o delay acabou. Me dá uma respostinha aí. Quando tu ouvir. Ai, tomara! Acabou! Eba! Gente, vou poder interagir melhor, que eu tava meio estátua aqui, que eu vou te contar para vocês. Não é muito meu perfil, mas eu tava bem quieta. Pois é, estamos ao vivo direitinho. Eu comecei a desconfiar, porque o que eu tô falando, tu estava concordando logo. Então agora tá. Certinho. Olha só. Ai, que bom, tomara que melhore bem aqui agora. Mas tá praticamente ao vivo. Que bom. Aí deu uma travadinha, não sei se eu travou Josiana, Josiânia, depois eu já deixei os contatos da doutora Letícia também na página do Face, mas depois eu te passo o inbox direitinho, que daí pode conversar com ela melhor, tá? Agora eu tô vendo aqui para vocês contatos. Mas não sei a questão do nariz e ouvidos, vias respiratórias também tem muito a ver com glúten, não tem? Já falo disso. Mas os piores, acho que leite e glúten são os mais. Deu delay de novo, Malu. Ficamos felizes muito rapidamente. mas me interrompe, Malu. Ele tá menor do que antes, mas ainda tem. Mas pode me chamar, me interrompe, não tem problema. Mas só uma coisa para a Josiana saber. Quando a gente não sabe do que é a alergia, com certeza é a tardia, e tem vários testes, vários mecanismos que eu uso para a gente descobrir isso. O nariz, ele tem muita relação com os laticínios. Por quê? A caseína, o glúten também, porque ele vai aumentar muito o processo inflamatório. Mas o nariz escorrendo, congestionado, ele tem muito a ver com o leite. Por quê? Porque o leite, a caseína, ela estimula a produção de muco. Então, aumenta a produção de muco, a caseína, o leite. Então, o nariz pingando, o nariz congestionado, o nariz sempre aquela coisa do pingando, isso é o leite. A Malu, para mim, travou total aqui agora. Mas, enfim, eu vou dar sequência. Deixa eu voltar, então, à questão muito importante para a gente entender aquela questão do leite. Então, só para frisar e a gente passar para as próximas. Então, assim, a gente não pode, não tem alergia. Malu caiu. Não, voltou. Oi, Malu? Malu, voltou. Acho que agora o delay consertou um pouquinho também. Mas, então, assim, é extremamente importante a gente entender que lactose a gente vai ter intolerância e a proteína do leite, a caseína, a gente vai ter alergia. Então, o whey sem lactose para alérgico, nem pensar, porque a caseína pura. Qualquer produto de lactose, de leite de vaca sem lactose, para o alérgico não adianta. Rinite alérgica, asma, bronquite, todas essas coisas respiratórias, tem que tirar a caseína, não adianta tirar só a lactose. Certo, gente? Será que a gente consegue passar para a próxima pergunta?
Vamos, espera aí. Bom, o delay não está tão grande, pelo menos do som, da imagem está um pouquinho ainda, mas do som eu acho que está melhor. Meu intestino, tu tá me escutando porque eu não tô conseguindo muito digitar. Tô te escutando bem. Depois eu digito e coloco ali. O som, Meu teu intestino. Som, deu delay. A tua imagem que tá com delay. Tá. Menos mal, tô meio travadinha, mas a voz tá indo, tá? Meu intestino não está funcionando bem, não funciona bem, né? Foi até da semana passada que ela disse que ela já tinha tirado, vamos dizer assim, ela intolerante à lactose e tudo, fazia 2 meses, 3 meses que não consumia, mas ainda não estava boa, que o intestino não estava bom, e como saber quando o intestino está bom, o que acontece quando a gente tira determinado alimento que se diz alérgico ou se diz intolerante, e tu continua com os mesmos sintomas. Adoro essa pergunta também, só pergunta boa. Também é bem específico o que eu faço todos os dias. Mas a questão da pergunta é exatamente isso que eu quero levar essa informação para vocês entenderem exatamente isso. O que acontece? Vamos imaginar, eu sempre gosto de dar um exemplo assim. Imaginem a gente caminhando na beira da praia, acho que eu até comentei sobre isso semana passada. E a gente pisa num caco de vidro, a gente está de pé descalço e pisa num caco de vidro. E o caco de vidro crava no nosso pé. O que a gente vai fazer? Vai tirar o caco de vidro e sair andando com aquele pé em cima da areia, sem sapato, sem nada? Ou a gente vai tirar o caco de vidro e ir mancando para casa para fazer um curativo e cuidar desse machucado, né? Todos vocês que estão me ouvindo aí estão pensando assim, mas é óbvio que eu vou para casa cuidar do machucado. Eu não vou pisar com o meu pé cortado em cima da areia. Vai infeccionar, vai inflamar, vai piorar a situação. É exatamente isso. Quando a gente simplesmente retira um alimento agressor para o nosso organismo, para o intestino, que é o primeiro a ser agredido. O intestino, coitadinho, é o nosso órgão de choque, assim, que é o que mais apanha. Por quê? Ele recebe o alimento ali de cara, e aí ele entende a agressão, e é ele que manda essa informação de agressão para o resto do organismo. E aí, a inflamação que gera essa agressão é que vai escolher algum órgão, e aí vem as doenças. Então, quando a gente retira o alimento agressor, simplesmente, e não trata a agressão continua lá. É a mesma coisa que a gente só retirar o caco de vidro e sair caminhando em cima do machucado no pé. Então, imaginem assim, tá, o caco de vidro tá doendo, eu tirei ele, melhorou, porque, né, não tá mais ali o agressor, mas a ferida está ali. Então, eu tenho que cuidar. Então, só tirar o caco de vidro e não tratar é a mesma coisa que ficar pisando e machucando. Só que o agressor machucou, daí eu tô pisando por cima, eu continuo machucando. De outras maneiras, mas eu continuo machucando, porque a origem do machucado tá lá. Então, por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de piora quando retiram um alimento agressor. Ou ainda, as pessoas perguntam, mas quando eu sugiro a eliminação de algum alimento ou outro, as pessoas comentam assim, eu não posso tirar, porque quando eu volto a comer, eu fico pior ainda. Por causa disso. Porque tirou e não tratou. Aí quando voltou a comer, é a mesma coisa de não ter tratado e eu pisar de novo em cima de outro caco de vidro no mesmo lugar da ferida. Vai doer absurdamente mais do que da primeira vez. Entende? Então, a resposta dessa pergunta é simplesmente a gente entender que retirar o alimento agressor não quer dizer que eu tratei o estrago que ele fez. Eu tenho que retirar o alimento agressor e tratar o estrago que ele fez. Aí eu posso até voltar
Aí eu brinco assim, que no momento que eu trato o estrago que ele fez, eu posso voltar a caminhar em cima de caco de vidro, mas com um coturno, uma sola bem grossa, que não vai machucar o meu pé mais, que é todas as proteções que a gente faz para o intestino, para o organismo. É nesse sentido. Certo? Malu, não sei como é que tá o delay. Espero que esteja melhor. E ali, então, nessa questão, Letícia, como saber se o intestino está saudável? Como tratar o intestino, como saber que ele está saudável? Tem alguns... Como é que a gente poderia... Ou isso depende da intolerância, da alergia que tenho, do estrago que fez, é a forma que eu vou tratar? Ou tem alguns cuidados básicos, né, que a maioria das pessoas pode fazer, vamos dizer, né, nesse caso, assim, nesse exemplo que foi dado, tirei o alimento, mas eu ainda continuo sofrendo, né? Ainda continuo com os sintomas. Como fazer, como é que seria o tratamento para isso? Uma coisa mais prática existe, ou daí tem que ser feito toda uma pesquisa, tem alguma dica que tu possa dar, assim, para a maioria da população, digamos, né? Com certeza tem, sim. Claro que, né, alguns casos tem que fazer uma investigação. Em alguns casos tem que fazer uma investigação profunda, sim. Em alguns casos o tratamento tem que ser feito bem personalizado, dependendo da agressão. Mas, assim, como é que a gente pode... Nossa, gente, eu não consigo ler ali o Face, tem tanta gente perguntando coisa. Tomara que a gente consiga ler ali depois. Como é que acontece? Para saber se o intestino está saudável, tem algumas dicas que eu posso dar, sim, mas não são garantia. Que o principal é se a gente vai ao banheiro satisfatoriamente. Já vou esclarecer isso. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa que vai ao banheiro satisfatoriamente, pode que o intestino seja um órgão muito resistente e o órgão-alvo seja um outro. Então, o fato de a gente ir ao banheiro, o intestino funcionar normalmente, já vou explicar o que é isso, pode, para a maioria das pessoas, ser sim um sinal de que está tudo ok. Mas para algumas pessoas não vai valer. Como é para a maioria, nós estamos falando para a maioria, então a gente vai usar sim esse sintoma. Mas é importante que a gente saiba que pode que não seja só isso. O que é o intestino funcionando satisfatoriamente? O ideal é assim, o órgão intestino, ele foi feito para na verdade, a função dele não é só a evacuação. A função dele é o aproveitamento dos nutrientes. A função principal do intestino é a absorção dos nutrientes. O fato da gente ir ao banheiro é muito mais uma questão muscular, que o intestino é um órgão muscular, do que propriamente a função dele, que é aproveitamento dos nutrientes. Mas o fato de irmos ao banheiro, evacuar, né? Todos os dias, aí assim, quantas vezes? O ideal seria que nem os animais, eles comem e evacuam. Isso seria o ideal. Mas a gente sabe que com a correria da vida, com os hábitos diferentes de horário, porque assim, os animais, eles respeitam desde sempre o estímulo que eles recebem. Nós, por toda uma questão cultural, digamos assim, nós seres humanos, eu estou no meio de uma reunião e me deu vontade de ir no banheiro. Aí eu vou segurar. Daqui a pouco a reunião termina, eu vou no banheiro. Então, a gente faz isso a vida inteira. Eu estou na aula, a prof não deixou, lá de criança, né? Eu pedi para ir no banheiro, a prof não deixou, né? Manda esperar. Então, a gente vai deseducando o nosso intestino da forma natural. Então, hoje, como funciona? Se a gente vai uma vez ao dia no banheiro, no mínimo, tá? Uma ou duas ou três, a quantidade até não nos interessa tanto. É importante? Mas o mais importante é a sensação que nós temos cada vez que vamos ao banheiro. Se eu tenho a sensação de esvaziamento completo, daí é isso que a gente chama de evacuação satisfatória.
É a sensação de que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. A grande maioria das pessoas tem aquela sensação: ah, eu fui ao banheiro, mas fiquei com a sensação de que mais tarde eu tenho que voltar. Só isso aí já está errado. Então, a gente tem que ter, primeira coisa, sensação de esvaziamento completo, sensação de que o meu intestino limpou. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer agora. Ok. A segunda coisa extremamente importante, a forma. Tem que ser uma forma homogênea, digamos assim. Como a gente fala, formato banana. A banana, vocês veem assim, ela é uma coisa inteira, ela não é um monte de bolinha grudada, e ela também não é uma coisa desmanchada. Quando a gente descasca, a banana ela tá inteira, né? Então, o ideal são as fezes inteiras, um rolo inteiro, o charuto, que também falam bastante, né? Então, uma massa inteira, bem consistente, bem formada. O ideal é que vá ao fundo do vaso, que não boie. Quando boia, a gente tem ou ar ou gordura nas fezes, então também não é legal. Então, o ideal é assim. Qualquer outra coisa, ela cai no vaso e desmancha. Se a água fica suja, já é desmanchado, já é. Líquido, não preciso nem dizer, né? Diarreia todo mundo sabe. Agora, o outro lado, né? Ou até sai uma massa, mas bem na pontinha, parece que assim está grudando bolotinhas, até sai, mas tem bolotinhas grudadas, o intestino já começou a ressecar. Se ele é todo ele com formato de bolotinhas, já está mais seco ainda. Agora, se as fezes, aquele intestino super preso, super ressecado, que só sai bolotinhas, a gente chama de fezes cápricas, ou fezes cabritinho, esses também, o intestino é o oposto da diarreia líquida, né? É o intestino bem preso, bem ressecado. Então, a forma da gente saber que o intestino... Uma água ajuda. Isso eu ia dizer, agora as dicas de como fazer no geral. Água, sempre. O ideal, assim, acordou, tomar água, né? Pode, logo que acorda, tomar um copão de água, pode. Eu falo muito da questão do mastigar a água, de tomar a água de golinhos o dia inteiro, para a gente realmente nutrir as nossas células, né? Por que o nosso intestino resseca na falta de água? Porque os nossos órgãos, as nossas vísceras não podem ficar sem água. Então, o intestino, ele doa água. Na verdade, não é no intestino, é o bolo fecal. Ele doa a água que tem no bolo fecal para as nossas vísceras. Gente, quando eu estudei isso, eu entrei em pânico. Imaginem as nossas células precisando de água e elas não têm água limpa para pegar. A única opção que elas têm é a água do bolo fecal. Gente, água de cocô. É isso que as nossas células usam. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Tô com a minha garrafinha aqui do lado. Tomei água, pelo amor. Tô com a minha garrafinha aqui do lado, com o meu copo aqui, que eu vou enchendo. Até vou tomar um gole aqui. Sabe? É o dia inteiro a gente tomando água de copinho, de golinho. Vou mostrar. Super importante. Ó, não estava programado, mas para vocês verem que eu tenho aqui do lado. E tomando de golinho o dia inteiro, gente, o dia inteiro. Super importante. A gente até acho que comentou semana passada. Da água com limão em jejum pode, é bom. E outros alimentos. O que quer dizer, Malu? Não, e outros alimentos também, assim, a água que é fundamental, a água eu acho que seria o top, né? Mas outros alimentos ali, que nem a Josiana perguntou, que fariam essa proteção no trato gastrointestinal, tem algo? Tem. Falam a questão, muitos assim, vamos dizer que ajuda, ameixa, mamão, não sei se sim, se não, qual é a tua indicação, é importante falar disso. Só uma coisa que da Annelise, água com limão, pode sim. Pode tomar água com limão em jejum de manhã, bem bom. Água morninha de preferência, bem bom sim. Annelise. Annelise estava semana passada. Legal. Sim. Então, assim, ó. Entrou outra pergunta. Já leio, deixa essa pergunta da Maria Helena aí.
deixa eu só falar isso que tu falou, as dicas, né? Então, assim, ó, essa questão que tu comentou, Malu, da ameixa e da mamão e coisas assim, não acho legal. Claro que para algumas, claro que sim, tem fibras e tal. Mas, por exemplo, Eu acho importante trazer, porque a maioria das pessoas associa a isso, né? A gente, tô meio trancadinha, vou comer mamão, vou comer não sei o quê. Então, as pessoas vão fazendo isso. Então, o quanto realmente isso é saudável e trata o intestino, que muitas vezes acaba machucando mais ainda o intestino. Exatamente. Ai, acho que o delay ficou bem bom agora. Assim, ó, o alimento agressor, dependendo da pessoa, vai soltar intestino. Então, a ameixa, ela até tem uma regularidade importante em termos de um alimento agressor, mas o mamão papaya, ele é super comum, ele é super agressor. Quando eu digo alimento comum, mais agressor ou menos agressor, é pela prática dos exames que eu peço, pelo monte há 15 anos eu trabalho com isso. Então, é a regularidade com que esses alimentos aparecem. O mamão papaya, é raro um paciente que não tem agressão ao mamão papaya. Então, muitas vezes, o mamão papaya solta o intestino pela agressão que causa e não por tratar. A ameixa tem um pouco aparece um pouco nos alimentos, nos exames, mas não é tanto. Mamão papaya é quase todo mundo. Assim como o leite, assim como o glúten. Então, tá, mas então o que a gente pode fazer, né? Uma coisa a gente pode comer. Uma coisa tratar. que eu acho. O que podemos comer para tratar? O que a gente tem que fazer é colocar os nutrientes para o nosso intestino. E quais são? Os pré-bióticos e os probióticos. A gente tem os pré-bióticos, por exemplo, na farinha de banana verde. A farinha da banana verde, ou a biomassa da banana verde, a banana verde em si, ela tem muito pré-biótico. Pré-biótico é uma fibra que vai nutrir a célula do intestino e ajudar a recompor, tirar essas agressões. Então, são os pré-bióticos. Os pré-bióticos fazem isso, eles nutrem a célula, o enterócito, é a célula do intestino. Os probióticos são as bactérias que vão fazer com que essa célula se refaça, que vai fazer com que essa célula cresça, digamos assim. Tá? Porque nosso intestino, imagino que todas as pessoas que nos ouvem têm já uma busca pela saúde e sabem, o intestino é cheio de vilosidadezinhas, cheio de franjinhas. Então, os probióticos vai reconstruir essas franjinhas, é o que a gente precisa. Onde nós encontramos probióticos? Temos o kefir e a kombucha, que é super fácil, super simples. Só que, gente, o kefir é extremamente importante a gente lembrar que o kefir de leite não é legal. O kefir de leite, nós vamos usar o leite de vaca, e aí as pessoas dizem, mas o kefir consome toda a lactose. Sim, consome toda a lactose, mas não a caseína, que é a proteína, que é o agressor. Então, o kefir de água. A gente faz o kefir de água com a fermentação, com o açúcar mascavo, por exemplo. A kombucha, mesma coisa. Pode usar o açúcar mascavo, pode usar os... Eu gosto muito de usar a kombucha com o suco de uva, que daí parece um vinho, um espumante, uma coisa assim. A gente pode até brincar com isso, né? Então, esses são alimentos que, assim, ó, é fácil das pessoas terem contato. Não usem os lactobacilos, os probióticos em leite de vaca, porque vai agredir igual. Tem vários iogurtes na mídia e é rico em lactobacilos vivos, uns leitinhos, como eu chamava quando eu era criança, né? Os leitinhos fermentados. Tem leite e tem a caseína junto, não resolve. Tá? Acho que respondi a pergunta. Deixa eu ver, então. Então, se a pessoa tem dor crônica e não retira esse alimento agressor, ela pode intensificar essa dor ou pode provocar um aumento da intensidade dessa dor por aumento da inflamação.
Maria Helena, fantástica a tua pergunta. Com certeza absoluta. O alimento de alergia tardia, que vai gerar o processo inflamatório, que vai agredir o aparelho imunológico vai agredir o aparelho imunológico de forma tardia. A resposta do aparelho imunológico é a inflamação, e a inflamação, dependendo da onde ela vai parar, vai ser o sintoma que nós vamos ter. Então, Maria Helena, sim, a dor é extremamente causada por alimentos agressores também. Eu trabalho muito com dor, muito mesmo. E dessa mesma forma, corrigindo o intestino, tirando alimentos agressores, identificando os alimentos inflamatórios. Com certeza, muito importante essa pergunta. Qual o jeito certo de tomar probióticos e pré-bióticos? Annelise, essa pergunta depende de qual tu está falando. Tu está falando dele em alimentos, tu está falando dele em suplementos? Essa pergunta eu precisaria esclarecer melhor. Eu acho que nós não vamos ter tempo para isso. De repente eu posso responder depois, né? Minha filha é diagnosticada com alergia à proteína do leite quando bebê, até 5 anos. Fantástico. Mantive a dieta mesmo sendo tido para introduzir aos poucos, evitei. A partir daí fui liberando, até porque não era grave. Hoje ela está com 9 anos, toma leite de vaca, me pergunto, será que realmente a alergia vai embora? Fantástico, Carla. Com crescimento, ela tem rinite forte e penso que será poderia relacionar. Carla, beijo para essa pergunta. Assim, Carla, a alergia tardia, com certeza, Carla, a alergia da tua filha não foi embora. O que acontece? Todos os pediatras, quem tem filho pequeno, enfim, já teve, os pediatras, eles falam muito, assim, as crianças começam a ter essas alergias e começam a ter as questões respiratórias, principalmente aqui do sul, no frio, né? Então, o pediatra diz assim, mãe, fica tranquila, com 5 anos passa a alergia, com 5 anos resolve, não tem problema. E com 5 anos, quando tu vai ver, realmente passa, realmente diminui, realmente não aparece mais nos testes. O que acontece? A alergia tardia, ela muda órgão-alvo. Então, é extremamente comum a criança pequenininha ter essas questões respiratórias. Depois de 5 anos, começam... Hoje está muito comum isso. Lá, bebezinho, começa a questão respiratória, bem complicado. Depois dos 5 anos, começa a ter os déficits de atenção, as dificuldades na escola, essas questões cognitivas. Aí trata isso, resolve. Não se preocupa, mãe. Na adolescência isso passa. Passa mesmo. Aí na adolescência começa a ter os problemas digestivos. Aí vai da adolescência lá para a vida adulta. Na vida adulta começa a ter as doenças crônicas. Resumindo rapidamente, a alergia tardia ela vai indo, porque o processo inflamatório, que é a origem de tudo, não foi tratado. Então, quando as pessoas me perguntam assim, a secretária seguido entra em contato comigo, me ligou um paciente querendo saber se tu trata doença X. Trato. Doença outra lá, os nomes mais diversos. Trato todas, porque eu não vou tratar o sintoma daquela doença. Eu vou tratar a origem que agrediu aquele órgão e que aquele órgão fez aparecer aquela doença. Então, eu trato tudo, qualquer idade. Por quê? Porque a grande origem é o intestino, e o intestino vai ser intestino sempre, tendo meses de vida, tendo 100 anos, 200 anos, se alguém sobreviver até 200 anos, o intestino vai continuar sendo um órgão de absorção. Então, a fonte do meu trabalho, a base do meu trabalho é tratar e arrumar essas agressões intestinais. Antes de ver, Ana pergunta o que acontece em relação ao cérebro e intestino. Como acontece em relação ao cérebro e intestino? É super importante isso.
Mas eu queria comentar daquelas perguntas que acabou que está acabando o nosso tempo aí, e ficaram a questão das oleaginosas. Eu acho bem importante a gente comentar sobre as oleaginosas, que teve uma pergunta, me lembra essa pergunta? Sim, foi, deixa eu ver aqui. Se as oleaginosas são todas saudáveis, como consumir? E como consumir, né? Rapidamente, para tentar falar do cérebro ali, as oleaginosas, gente, são extremamente saudáveis, inclusive para cérebro. Teve também uma pergunta em relação à fertilização, né? Então, por exemplo, o zinco para os homens, a fertilização através dos homens, né? O zinco é extremamente importante para as mulheres também, mas os homens ainda mais. Então, as oleaginosas são fontes riquíssimas de vários minerais. Só que são alimentos com potencial agressor também bem importante. A grosso modo, enquanto a gente não sabe se a gente tem ou não alergia a essas oleaginosas, então, uma dica bem interessante para a gente conseguir consumir e com que elas fiquem menos agressoras é deixar hidratando. Hidrata, põe de molho na noite para o outro dia de manhã. De manhã, tira aquela água, lava e guarda na geladeira. Ela vai ficar crocante, vai ficar gostosa e vai ficar uma digestibilidade melhor. Pode falar, Malu. Outra coisa, outra dica, eu não sei, né, se seria bem isso, mas que eu aprendi até nos cursos com o Gabriel. Ele diz assim, que muitas vezes as pessoas têm mania de misturar todas elas. Também. Põe castanha, e daí, assim, que o ideal, quando a gente acha que tem, né, que alguma não deve, é começar comendo separado, ou tua castanha, junta a castanha com nozes, e daí tu vai fazendo, antes de já começar comendo todas elas juntas, e as oleaginosas me fazem mal. Não, na verdade, pode ser uma delas, não. E daí, se a gente vai introduzindo separadamente, fica muito mais fácil identificar o alimento agressor, no caso, né? E lembrem que o agressor tardio, pode demorar até uma semana. Então, esses testes são interessantes fazer por semana. Se tu comer uma semana inteira nozes e não te aconteceu nada, nozes não é um problema. Se tu comer uma semana inteira castanha do Pará e lá no fim da semana tu vai sentir problema, é ela. E tem outra coisa, por exemplo, assim, comeu uma semana inteira, daí tirou aquele alimento e pegou outro e começou a passar mal nos primeiros dias, pode ser do alimento anterior, né? Então, o ideal até para testar, come 2, 3 dias e espera uma semana sem comer nenhum. Porque daí a gente vai ter certeza que a reação foi daquele ali que tu comeu 3 dias e parou sem comer nenhum. É mais nítida a reação. Essa daí era uma pergunta que também tinha ficado. Mas aquela lá do cérebro, não é interessante a gente tentar... Intestino, relação intestino-cérebro. Isso é bem interessante. Ai, meu Deus, 2 minutos, Malu! Acho que você tem que começar a marcar uma live, eu acho. Né? Pode pensar nisso. Mas em épocas de quarentena, né, povo? Como consumir folhas verdes? Tá, essa é bem interessante essa pergunta. Mas deixa eu voltar ali para o cérebro, que eu acho que essa aqui é mais rapidinha de responder. A relação do intestino com o cérebro. São várias relações, na verdade. Porque a gente já se sabe, assim, que o intestino é o órgão que rege as emoções. Então, Malu, só uma perguntinha. Quando terminar o tempo, a live cai total? Não, vai dar uns 10 minutinhos e daí depois tem uns 10 minutos de que eles dão. Ai, que bom. Então tá. Então só para vocês saberem, vamos até... Mas dali é tipo quando der 1h08, a gente vai se despedindo, porque senão caímos e já era. Então, assim, a relação entre o intestino e o cérebro, né?
A gente fala muito que o intestino é o órgão que rege as emoções, porque ele é completamente afetado pelas emoções. Alguns autores falam que o intestino é o segundo cérebro. Eu, Letícia, tá? Sou eu, não tem nada escrito em lugar nenhum, é opinião, não é nada científico, tá? Eu gosto de considerar o intestino como o verdadeiro cérebro. Como eu trabalho com intestino, é assim, ó, muito nítido. As pessoas, elas chegam para mim com as queixas intestinais e daqui a pouquinho já vem uma queixa emocional junto, associada. E aí, a gente começa a tratar a parte intestinal, a gente conversa muito na consulta. A Malu sabe disso. Tem muito do que a gente conversa na Maravilhosa consulta. consulta. Horas de consulta. E às vezes o que a gente conversa em consulta também começa a esclarecer algumas coisas dessas questões emocionais. As pessoas brincam que eu sou uma nutri meio psicóloga. E às vezes o fato de tu falar, Mas tu é terapeuta também. O fato da Esse outro pessoa lado. o fato da pessoa ir buscar ajuda para essa questão intestinal, e até por isso que eu comecei a estudar todas essas outras terapias, para ajudar as pessoas de uma forma abrangente, né? E por isso a gente está se associando à questão da atividade física. Atividade física com intestino é assim, ó, gente. Por quê? Atividade, né? Sim, porque a atividade física vai liberar endorfinas, que é o hormônio do prazer. O intestino sendo banhado por essas endorfinas, ele vai ter mais capacidade de funcionar, não só a ir ao banheiro, como de absorver os nutrientes. Então, o intestino, ele tem sim uma relação extremamente próxima com todas as emoções, com todo o bem-estar e o mal-estar também. Mas tem uma coisa científica que eu acho extremamente importante. A grande maioria das pessoas sabe que o nome das células do cérebro são os neurônios. São aquelas células estreladas que têm um rabinho bem comprido, que a partir dali vai passando toda as sinapses e as informações, os estímulos elétricos, né? Então, já se sabia até bem pouco tempo atrás que essas células estão no cérebro e vão do cérebro para o resto do organismo. Então, a parte estreladinha é toda no cérebro e a caudinha vai para o resto, para levar as informações. Já tem comprovação científica de células, neurônios, iniciando no intestino e indo para o cérebro. Já tem comprovação científica dessa relação inversa. Então, por isso que já é comprovado que pode ser considerado como o segundo cérebro, mas a minha opinião, da minha prática clínica, é o primeiro. Não tem aquela expressão, a fulana não dá para falar com ela hoje, que a fulana hoje está enfesada. Aí a gente sabe que a pessoa tá brava, tá de mau humor, tá chata, tá enjoada, tá insuportável. E o que a gente falou que a fulana tá enfesada? Ou seja, ela tá cheia de fezes. Então, se eu estou com o intestino preso, estou cheia de fezes, eu fico mal-humorada. Por quê? O que tem a ver o meu intestino cheio de fezes com o meu humor? Tudo. Não é o segundo cérebro, não é o cérebro principal, né? O cérebro, esse aqui, ele na minha opinião, gente, aqui eu estou dando uma opinião, não estou falando de comprovação científica. O que eu sinto no meu corpo, né? E vejo no corpo das pessoas. Esse cérebro aqui, ele serve para estimular as coisas. Eu quero levantar a mão. Eu falo muito gesticulando, vocês estão vendo. Eu quero fazer este movimento. Então, eu aviso o meu cérebro manda o meu músculo fazer este movimento. Então, ele é extremamente importante para tudo. Não estou dizendo que o cérebro aqui não é importante. Mas o intestino, ele é importante para a vida.
para a forma como a gente encara a vida. Todas as pessoas que chegaram no meu consultório com crise de alergia ou com problemas intestinais têm questões emocionais associadas, ou ali no dia, no momento de vida, ou quando começou. É muito comum as pessoas me procurarem, faz 2 anos que eu desenvolvi tal doença. As doenças autoimunes, por exemplo, que tem muita relação com a alimentação. Então, há 2 anos eu tenho tal doença. O que aconteceu há 2 anos e meio atrás? Tu lembra? Sim! Aí conta. Separei, casei, divorciei, ou perdi o pai, perdi mãe, eu ganhei. Porque o estresse não é só coisa ruim. Os níveis estressores, na lista de níveis estressores, tem lá as grandes coisas, tanto as ruins quanto as boas. Eu tive um paciente que teve doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal importante. Ele descobriu o Crohn depois que passou num concurso público que ele ficou anos tentando. E era a coisa mais maravilhosa do mundo para ele. E aí foi um estresse tão grande aquilo chegar lá que desenvolveu o Crohn. Então não é só coisa ruim, tem as coisas boas também. Deixa eu ver aqui a Vera. Meu marido tem intestino preso. Ele é idoso, 85 anos, tem demência, fica de 2 a 3 dias sem ir ao banheiro e tem fezes de bolinha. Aí essa questão do teu marido, Vera, é uma questão bem mais profunda, que a gente precisaria entender uma série de coisas. Essa demência dele, e aí tem a relação do intestino-cérebro, né? Mais uma vez mostra aí. Dependendo da demência, dependendo do grau, o intestino pode estar preguiçoso por causa disso. E pode sim ser alimentos agressores, sim. O fato dele ser idoso, de ter 85 anos, não quer dizer nada. Um dos pacientes mais velhos que eu tratei tinha 96 anos. Era um senhor que tinha, agora eu não lembro se diarreia ou preso, eu acho que diarreia, se não me engano. E ele, não me lembro, mas enfim. Eu sei que ele foi no consultório porque o filho era meu paciente, e ele não acreditava no tratamento. Ele, eu passei a vida inteira assim. E eu, na época, eu já não aparento muito a idade hoje, mas acho que até comentei isso com vocês da outra vez. Lá, faz mais de 10 anos isso, eu aparentava menos ainda, né? E aí esse senhor falou assim, minha vida inteira eu fui assim, não vai ser uma pirralha dessa que vai me resolver. E mesmo assim tratei, entendi, respeito né, a idade dele, mas tratou, o filho deu o tratamento e ele voltou super bem, a gente regulou o intestino dele, ele ficou por muito tempo super bem. Essas alturas já deve ter falecido pela idade até, né? Mas ele ficou, acho que uns 2, 3 anos comigo. Ele foi, com certeza ele passou de 100 anos. Ele era muito lúcido, tinha uma vida super saudável, era só o intestino que era ruim. Que, claro, tinha os alimentos, tinha as correções para fazer. Então, 96 anos ele tinha. Então, imagina, dá tranquilo. Intestino é nosso primeiro cérebro e nosso ego ignora. Via nervo vagal, ele envia a todos os órgãos, vísceras, informações emocionais e vai até o cérebro repor as necessidades hormonais. Olha, que o cérebro para o cérebro límbico. Eu estudei isso. Um circuito imunodependente de qualidade. Annelise, gratidão, exatamente. Que legal saber isso. Muito legal. Olha... Deixa rapidinho aqui, Letícia. Com isso, Malu. Peraí. Fala. Gente, só tem verdes, como consumir as folhas verdes de planete, cenoura, açafrão. Rapidinho, se cair, caímos, povo, mas fala aí, um beijo, gente. Tem até já a próxima live do domingo, que é sobre farinhas. Jesus, vamos lá. Eu vou falar com a Malu quando cair, para a gente combinar com mais seguida, a cada 15 dias ou mês, a gente vai ver. Prometo que a gente combina, a gente abre para perguntas. Folhas verdes. O bom é elas refogadinhas, tá?
Como que eu gosto de fazer? Não interessa sendo folha, né? Folha de rabanete, folha de beterraba, folha... Ai, fica uma delícia. Faz o refogadinho que nem faz a couve. Eu gosto de refogar com um teco de água e um fio de azeite de oliva extra virgem. Não ponho sal, não ponho tempero, não ponho nada, porque eu gosto do gosto da folha, tá? Essa é a forma como eu mais gosto, ainda mais agora verão, inverno, mais quentinho. Dá também para consumir em forma de suco. A forma de suco só não recomendo o espinafre. O espinafre tem que ser aquecido, tá? Pelas substâncias antinutricionais que ele pode conter. Então, forma de suco, suco verde, de preferência coar o suco verde, porque acaba ficando muita celulose, então o nosso intestino pode não ter capacidade de aproveitar tudo. Então, em forma de suco e refogadinho são as formas mais rápidas que me vêm aqui. Mas dá para fazer bolo, dá para fazer torta, dá para colocar na massa de torta salgada. Enquanto o negócio não cai, eu vou falando. Tá, não, gente? tá se piscando todo aqui, eu até tô tentando sair, eu já me travei aqui, eu não consigo nem mais escrever no chat, gente, tá se piscando tudo o negócio aqui, acho que daqui a pouco vai cair, né? Não sei se respondi, Malu. Quer fazer algum comentário, aproveitar sobre as folhas verdes? eu acho que sim. Ah, peraí. Gente, me diz. Ai, caiu. Caiu? Eu ia comentar, eu não sei se foi a Malu que caiu, eu vou seguir, porque no meu Face eu tô me vendo aqui. Então eu vou cair, eu vou continuar falando. Como eu tô me vendo no Face, eu vou continuar falando. Vamos ver o que acontece. Vocês confirmem aí se vocês estão me ouvindo. O que eu ia comentar? Essas folhas verdes, a gente pode usar também no forno. Pode desidratar elas e usar como chips. E mostra, tu ainda tá. Ai, que bom, gente! Vocês estão me vendo, beleza? Show! Eu vou só aumentar tudo. Não vou aumentar o volume, vou deixar assim. Só me digam se vocês conseguiram ouvir a questão das folhas verdes, a desidratação, colocar no forno. Miro Marisa, estou vendo. Tá falhando, Letícia. Tá, não estão ouvindo. A Marilene está dizendo que não está ouvindo. Ninguém está me ouvindo? Tem mais pessoas ouvindo? Não. Eu queria ver se vocês ouviram a questão da desidratação no forno. Estão me ouvindo? Precisamos repetir. São assuntos importantes. No forno, sim. Ouviu então, Marilene? Desidratar. Isso, Nelise. Dá para desidratar essas folhas no forno. Vendo e ouvindo bem. Ai, que bom, Cristina. Então, assim, ó, como é que eu faço essa desidratação no forno? Eu pego uma forma, eu gosto muito de usar as formas de vidro, tá? As pirex, assim, né? Esses de vidro. Então, eu coloco um papel manteiga por baixo, ou mesmo sem nada, mas normalmente eu coloco o papel manteiga por baixo, coloco as folhas, eu dou umas rasgadinhas nas folhas e coloco um fio de azeite de oliva por cima, mas bem pouquinho, só um fio, tá? Não coloco sal, não coloco nada de tempero. Coloco um fiozinho. Pode colocar, para quem gosta, orégano, alguma outra coisa nesse sentido. Sal eu não coloco. Nem pode, para desidratar nem pode. Tá? E aí coloco no forno alto. Gosto de já deixar o forno aquecido antes, forno alto, e vou olhando. Aí ela vai secando. Dependendo do forno, vocês vão ter que regular o forno de vocês vão ter que encontrar qual é a temperatura e o tempo certo de cada forno, tá? Mas fica chips, ela fica quebrando, assim, fica uma delícia, ele fica um biscoitinho. Gente, a Malu sumiu! Não sei o que a gente faz agora. Vocês querem fazer mais alguma pergunta? A gente pode aproveitar. Eu não sei se isso. Deixa eu ver lá pra cima.
obrigada, gente. Monologistas de amor, Marilena. É nossa intenção mesmo. Tratar as pessoas como um todo, né? Estou tentando recuperar algumas coisas que eu não li aqui. Eu é que digo gratidão para vocês, domingo de manhã, ficarem aí comigo, com a gente. Próxima live pode ser sobre as farinhas. Ai, legal, Fabiane. Eu vou falar com a Malu sobre isso, com certeza. Bem interessante esse tema. Gente, olha só, eu estou um pouco preocupada, porque eu não sei se a Malu vai conseguir gravar isso que a gente está falando agora, tá? Provavelmente ela caiu aí, e eu não sei para ela, porque era ela que estava gravando tudo para a gente poder ver depois as perguntas. Molhadas. Não, Marisa, não, eu não molho antes de pôr no forno. É ela o mais seca possível. Se tu quiser lavar, imagino eu, né? Tu até pode lavar, mas escorre bem, chacoalha bem, não molha, não. Porque a gente tem que secar ela internamente, não a parte de fora, tá? Gratidão a minha, gente, por vocês estarem aí comigo. Olha só, vamos combinar uma coisa, então. Eu vou desligar, porque eu vou precisar falar com a Malu, porque eu não sei se ela está conseguindo gravar. Então, não adianta de nada, gente. Antônio aí agradecendo. Não adianta a gente colocar as perguntas agora aqui. O que eu vou pedir para vocês? Mandem perguntas para ela. Tem as minhas redes sociais também, se vocês quiserem. Ali onde está o meu nome. Ai, que bom que melhorou o som. Pois é, eu acho que o que estava ruim era a internet da Malu, né? E como ela que era administradora, por isso que eu acho que ela não está gravando. Mas, enfim, ali embaixo tem o meu nome ali, Nutri Letícia Jax. Assim é o meu Instagram. Meu guri esportista, você atendo criança, atendo todas as idades, todas as situações, porque a gente vai analisar. Esportista eu atendo muito, porque a gente analisa a parte imunológica deles e a performance. Gratidão a minha, Nelise, muito bom. Muito bom ver que tu teve de volta aqui com a gente. A internet é complicada. Então, gente, olha só. A Malu que estava ali, né, com o problema da internet dela, então... Obrigada, Josiana. Olha só, @NutriLeticiaJax é o meu Instagram. Nutricionista Letícia Jax é a minha página no Facebook. E tem também o meu WhatsApp, que vocês podem também entrar em contato comigo. Eu marco as consultas, inclusive, pelo meu WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pelo celular para aparecer no Face, mas igual, eu acho que a Malu já colocou 5559. O meu apareceu aí para vocês o meu celular, WhatsApp, tá? Vocês podem me mandar as perguntas, podem me mandar para quem tiver interesse em avaliações, em marcar consulta. Épocas de quarentena, estou atendendo de casa. Mas o que eu quero com as redes sociais, né? Que vocês mandem ou para mim ou para a Malu essas perguntas aí. Tá, o número é 51983005559. Repetindo, 983005559. Então, vocês mandem as perguntas, mandem os comentários. A gente está pretendendo fazer lives. A gente não quer fazer toda semana, até para não cansar vocês, né? Mas a gente quer fazer, de repente, a cada 15 dias ou uma por mês, para ir falando do cotidiano, dessas coisas e respondendo essas questões, essas perguntas, que é tão importante a gente poder levar essas informações para as pessoas. Isso é, assim, não tem preço. Agradeço vocês, assim, de coração por estarem com a gente no domingo passado, por estarem hoje aqui comigo e continuarem aqui comigo. Eu não sei nem como é que eu vou desligar isso, para ser bem sincera. Sei aqui, achei o botãozinho. Tá? Gente, obrigada mesmo, um beijão para vocês. Entrem em contato, mandem as perguntas.
que a gente vai estar sempre aqui para responder. A gente não quer sobrecarregar vocês com live, mas a gente quer continuar levando essas informações o máximo possível para vocês, tá? Um beijo, gente, um bom restinho de domingo.